Anteriormente naquela história. E a gente não tá aqui pra falar mal da nostalgia, nem falar bem. Eles conseguiram criar uma obra de arte, que aquilo é, sem sombra de dúvida, inegavelmente uma obra de arte que vende muito. O apelo comercial é imenso daquilo ali, sabe? Assim, a vocação principal do americano, do comércio americano, é a fazedura de caldo de cana. Porque ele pega qualquer coisa, tira um caldo, se ele vê que pode tirar um pouco mais caldo dali, ele dobra, passa de novo, e ele só vai parar quando aquilo for um bagaço inútil e que ninguém queira mais olhar. Você acha que isso é um ponto positivo desse processo nostálgico de refazer coisas do passado, de dar essa remediada no que foi feito? Eu acho. Ou você acha assim, só para contextualizar, Ah. porque isso tem agradado muitas pessoas, porque tem incluído pessoas que não se identificavam e não curtiam aquele tipo de filme por causa desse tipo de coisa, porém tem incomodado muito os mais puristas, os mais conservadores, que dizem, não, tem que ser do jeito que era, eu só quero se for assim e tudo mais. O que é que você acha que tem de bom e de ruim nessa? Cara, eu vou e volto. Eu acho, assim, duas coisas muito importantes. Eu acho importante essa inclusão, mais do que qualquer coisa. Sim. Eu acho importante essa o remanejamento Sim. de protagonismo. É importantíssimo para a renovação de público e para, digamos assim, uma parte social mesmo, para ter uma espécie de reajuste social, sabe? Uhum. Porque não é assim que é na vida real, entendeu? A vida real é muito diferente do rótulo da propaganda de margarina, né? Da propaganda de manteiga. Total. Então, esse remanejamento é importantíssimo. Porém, eu acho que cada época tem que ser retratada como era. Entende? Porque você Sim. quer retratar. Vou fazer um filme que se passa nos anos 80. E eu vou colocar os jovens, as mulheres, com o esclarecimento das mulheres de hoje, eu discordo. Isso é um ponto. Porque não é assim. Total. Então, eu acho que essa fidelidade, até como crítica, tem que ser colocada para mostrar como era. Sim. E não o contrário. Total. Sabe? Então eu acho isso meio estranho. Então eu acho assim, se é para colocar uma coisa, você vai fazer um remake. E o remake, você readaptou ele para passar nos dias de hoje, a história se passar nos dias de hoje, ok. Mas se você vai passar a história nos anos 50, nos anos 80, Sim. você vai ter que fazer um estudo e ser fiel ao comportamento da época. Senão fica sabe? ridículo. Como, por exemplo, Eu acho que o ponto é esse que você falou, o tom é esse. O tom. É você usar as coisas bizarras que eram na sociedade daquela época, meio que dando essa cara da crítica, e não simplesmente querer mudar a história da sociedade, né? Apagar. E é nesse ponto que eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sabe? Esse olhar mais cuidadoso de ajustar e ver o que você quer fazer, qual é a história que você quer contar. Total. E ser coerente, né? Eu acho que isso é coerência. Total. Mas, por exemplo, um Capitão América agora, que tá sendo o Sam Wilson, que é um personagem negro, eu acho massa. Porque é no mundo atual. Só precisa fazer um filme bom. Você Bom assistiu, mesmo. né, o Capitão América 4? Eu assisti. Você me disse que era interessante. Ele é interessante. Era honesto, mas foi a expressão que você usou, é honesto. Ele é honesto, porque assim, o que ele se propõe a fazer, ele faz, ele segue como eu diz assim, a cartilha que é positiva, mas a cartilha da Marvel é tradicional. Ele é um filme de super-herói, entendeu? Só que ele não é o filme de super-herói. Esse é o único problema dele. Só que as pessoas estão viciadas no Ultimato. Entendeu? Então, assim, as pessoas querem todos os filmes, como teve o Vingadores Ultimato, quer que todos os filmes sejam Ultimato. Não vai rolar. Não tem nem como, porque o Ultimato é a conclusão de uma coisa gigante. Né? Então, não assim, tem como um filme que tem que se valer por si só ter a potência que o Ultimato tem. E ele é um filme assim, ele é nível Homem de Ferro 1. Entendeu? Bom, eu considero bom. Legal. É um filme legal, assim. Eu vou assistir ainda, tem os suas derrapadinhas aqui e ali, mas vários têm. Alguns que tem muitas e é considerado muito melhor do que ele, eu acho, na minha opinião, sabe? Harrison Ford tá bem no filme?
Tá. Eu Ele tenho sempre achado o tá. Harrison Ford meio má vontade nos últimos filmes que ele tem feito. Não, Eu acho mas que ele já tá assim, já eu quero me acho, inclusive, que o aposentar. filme é mais sobre ele do que o Capitão América, sabia, né? É mesmo? O filme do Capitão América 4 é mais sobre ele. O foco do problema todo do filme gira em torno de Harrison Ford. O Capitão América é só quem ajuda a salvar. Mas não tem um drama em torno do Capitão América, Sim. sabe? O drama que gira em torno do Capitão América não é maior do que o drama que já girou sobre ele na série Falcão e Soldado Invernal. Então, assim, é um pouco mais daquele drama. Mas o filme mesmo, a alma do filme, o cerne do filme, gira em torno do que aconteceu em Hulk 1, de Edward Norton. O filme é uma continuação direta de Hulk 1. É mesmo? De Hulk 1 lá de Edward Norton. Eu achei que a Marvel tava querendo esquecer esse filme de Hulk 1. Não, ele é uma continuação. Ele vem aquele vilão, o líder, que cai aquele negócio. Que tem radiação gama pra inteligência. O vilão do filme é ele. Sim. Entendeu? Eu vi umas cenas de fazendo a maquiagem dele. Então, ele é o vilão do filme. Que depois acabou nem sendo aquela maquiagem que ficou igualzinho aos quadrinhos. Outra meia boca. Uma meia. Assim, tô com vergonha. A sensação é um dos defeitos do filme. Sim. Ele é meio assim, a gente quer fazer um líder, mas a gente tem vergonha de fazer aquela cabeça grande. Será que vai funcionar? Então faz uma cabeça média. Pequena, na verdade pequena, só que meio deformada. Não, fica só um megamente verde. Na verdade, no final, o líder é um homem com touca de banho. De banho, não é de piscina, não. Aquelas toucas de banho que a senhora usava para tomar banho no chuveiro. Não tirar a sensação que eu tenho quando vejo ele no filme é isso. Algum desses remakes que foram feitos com essas correções, talvez. Eu não tô querendo usar a palavra correção, mas não tô achando a palavra. Reajustes. Não é reajuste, é porque assim, é o que eu falei, sabe? De, tipo assim, pegar coisas que eram inadequadas porque eram da época e colocar na nossa realidade atual com todos os... Adaptações. Vamos usar essa por enquanto. Mas ainda aqui pro final do episódio eu vou achar a palavra que eu quero. Você acha que algum desses remakes conseguiu em algum momento ser melhor do que o original? Poucos, mas tem. Porque a maioria é porque é ridiculamente pior do que um filme de 30 anos atrás. Né? É porque, eu vou dizer por que não é tão bom. É porque eles não pegam um filme que a ideia era boa, mas não foi bem executado para refazer. Eles pegam um filme assim, esse filme foi um sucesso absoluto. Vamos replicar esse sucesso? Aí dá merda. É a covardia de novo que você fala, né? É porque ele é um sucesso absoluto, feito por um diretor foda do passado, que fez das tripas coração para naquela época, com os poucos recursos, fazer um filme muito bom. Então, assim, você acha que você vai se igualar a esse cara? Eu me lembro de um. Mas que é melhor? Que é melhor, porém, é um diretor que é tão punk rock quanto o que fez o original. Duna. Eu acho. Duna de Villeneuve, que não é o nome desse diretor atual? Denis Villeneuve. Eu acho infinitamente melhor do que o original. Mas quem não acha? Eu acho que até David Fincher, que é o diretor do original, acha também. Por causa de que não consegui, que foi superado. Mentira, se revirou na cova dizendo assim, ele é um excelente diretor, David Fincher. Tô sacaneando. Um grande diretor. É isso, ele é. Mas assim, o Duna dele foi um filme comercial, não é nem o estilo dele fazer Duna. Sim. Falando em Duna, lembrei de uma coisa. No nosso último episódio, vamos fazer uma retificação. A gente estava conversando e no calor da conversa, a gente falou sobre a influência de George Lucas em Duna. E você falou assim... Ao contrário, a influência de Duna em Star Wars. Não, na verdade, é a influência que George Lucas teve de Duna. E aí ficou parecendo que a gente estava dizendo que o criador de Duna era Jodorowsky e Moebius. Quando na realidade é Frank Herbert, né? Acho que fui eu que falei. Você falou. Não, mas não foi o que eu acho que eu me expressei errado, então. O que eu estava falando foi da influência visual que Jodorowsky e Moebius criaram juntos para a versão deles de Duna. De filme. De filme, cinema, porque Duna é um livro escrito por Frank Herbert. Exatamente. Né? E esse filme nem chegou a ser feito, né? Deu merda. O filme não chegou... Era impossível ser realizado na época. Porém, eles criaram aquela famosíssima Bíblia de concepts e designs de coisas absurdas que o Moebius e o Jodorowsky criaram, que aquilo, apesar de não ter virado nada audiovisual na época, mas serviu de referência para tudo de ficção científica que surgiu depois. Eu acho que serviu de referência para toda a cultura pop. Exatamente, foi isso que eu estava me referindo. Isso. Alien, Predador,
Blade Runner, Star Wars, Tudo, tudo isso tudo. foi influenciado por Duna de Total. Jodorowsky Jod- e Moebius. A versão A deles, versão de cinema. que nunca que aconteceu, nunca aconteceu. mas a parte gráfica foi toda desenvolvida e foi usado como cartilha, né, para o que foi criado de ficção científica depois. Sim, sim. Se eu me expressei mal, desculpe, gente. É que às vezes eu me empolgo. Se eu falar de Moebius, eu vou me empolgar. Ele já se torna o Você principal de tudo que eles vira começaram a um fazer. grupo. Para mim, Moebius criou tudo de bom que existe no mundo. Talvez ele tenha feito Arcane, não foi ele que fez Arcane, né? Não, já tinha morrido nessa época. O mesmo diretor de Duna, eu vou levar para nostalgia positiva. Quando alguém resolve, de um filme antigo, clássico, fazer uma continuação baseada na nostalgia, porque é um filme clássico, mas não é diferente do The Thing, que a gente estava falando nesse instante. Ele é uma continuação honesta, verdadeira e respeitosa, e tão boa quanto para aqueles que estão com a mente aberta para analisar. O Blade Runner, do próprio Denis Villeneuve. Sim. Eu gostei muito, eu sei que tem gente que... Um mundo divide opiniões. Esse filme chegou lá no Brasil a ser retirado da sala de cinema antes do tempo. Porque não estava dando bilheteria, as pessoas iam... Eu vou ser um pouco de preconceituoso em dizer isso, mas eu imagino que as pessoas iam rever cenas do primeiro. Será que dessa vez vai ser de novo uma cena? Porque assim, o que é o impacto maior do primeiro Blade Runner? É aquela cena final, onde o cara faz aquele discurso, onde ele valoriza mais a vida, um androide valoriza mais a vida do que um ser humano, apesar de a discussão do filme toda ser: será que o que um androide tem é realmente uma vida? Ou é apenas uma programação? Eu acho também que o tom do filme Blade Runner, que eles meio que mantiveram o mesmo do filme, do primeiro filme, né? Sim. O ritmo, quando eu falo em tom, eu tô falando do ritmo. Não é um ritmo para todo mundo ali. Assim, a galera que gostou do primeiro, muito provavelmente vai gostar desse. Mas a galera que nem viu o primeiro, as pessoas mais jovens, sabe? Que estão pegando esse como um filme novo. Não é para todo mundo aquele ritmo ali. Fora que tem gente que estranha. Um detalhe importante, que é bom sempre lembrar disso. O primeiro Blade Runner, que é um clássico, se tornou um clássico muitos anos depois da estreia. Ele não foi sucesso. Na época não foi. Uma explosão rápida. Não foi, também foi meio visto como... Aí depois foi revisto. Ele tem pelo menos umas 3 ou 4 versões. Sim. Que foi assim, mudando aqui, ali, até chegar uma versão que ninguém sabe se é a versão que eles realmente queriam, mas tiveram várias versões. Pela primeira vez na vida, inclusive, a minha preferida é a versão de cinema. Aquela que no final tem um final feliz? Não, essa é a do diretor. Que no final ele vai embora com aquela mulher com o carrinho, que é o que justamente dá a continuação desse novo filme. Não, e aparece uma mata, né? É. Essa aí não é do diretor, não. Não é do cinema, é a primeira do cinema. Não é, não. A da primeira tem... O final não é feliz. O final, a que é do diretor, é aquela que ele pega o cavalinho... Pior que eu tô brigando aqui, mas eu não tenho certeza. Eu acho que você tá enganado. É porque eu não assisti no cinema. Eu assisti no VHS. Eu assisti no cinema, assisti VHS, mas assisti perto da época, sabe? Sim, Então, assim, ele pega aquele unicórniozinho, entra no elevador e vai embora. Essa é a versão primeira que eu assisti na vida. Essa não é a primeira a ser lançada. A primeira é a que tem... A mata do final. A mata. E você sabe de onde é aquela mata, né? Como assim, de onde é aquela mata? Aquela mata... Pão de Açúcar? Não foi filmada por... Como é o nome dele? Ridley Scott. Não foi filmado. Ele chegou... Aquela mata, a história daquela mata é interessante. Aquela mata que mostra assim... Porque o mundo é escuro, né, galera? É um mundo destruído. Eu acho que não tem nem mais atmosfera direito. Legal, olha, estamos em um lugar frutífero, um lugar que nasce, sabe? Ele não tinha referência, não tinha como ter aquelas coisas, e ali é a introdução de O Iluminado. Então, Ridley Scott chegou para Stanley Kubrick e falou assim: você tem alguma sobra de material do Iluminado? A gente fez um corte aqui de uma aérea que a gente fez. Para chegar no hotel. Antes de chegar no hotel. Se você quiser, tem umas partes aqui que não aparece. O hotel não aparece nada, não vai quebrar o clima do seu filme. Sim. Manda para cá. Aí ele inseriu a filmagem do Iluminado, jogou em Blade Runner e jogou aquele final.
porque era mais conveniente para a época ter um final feliz Aí, ó. que saísse daquele clima escuro. Eu sabia que essa versão era armengada, eu não gosto dessa versão. Eu prefiro ele entrando no elevador e acabou. Agora, eu tenho a sensação de que quando eu era criança e assistir Blade Runner, aquele discurso do androide, do Rutger Hauer, o último androide a morrer, é maior e mais denso. Uhum. Hoje eu assisti com aquela empolgação a última versão que tem disponível, porque parece que quando eles lançam a versão nova, eles recolhem as outras, né? Uhum. Quando eu só acho essa última versão e o discurso é curtinho. Eu achava que era um discurso mais poético, maior, mais bonito, sabe? E eu fiquei meio desanimado. Ele só diz Só isso. e acaba. Eu me lembro que é um negócio emocionante. Um detalhe importante da cultura nerd, ó. Coisas que nerd gosta de saber, né? Esse discurso que ele faz no final foi de improviso, sabe? Sim. Aquilo ali não é texto, não. O cara é um miserável, né? Aquele ator. Imagina ser a melhor fala do filme inteira, mais emocionante, o cara improvisou. Mas assim, não era texto. Fora isso, é de um visual impecável. É absurdo. Quando eu falei pessoas que podem estranhar, eu não tô nessas pessoas. Eu adoro aquele clima noir futurístico. Meu filho, seu sobrinho, sim, ele tem 18 anos. E gosta. Há 2 anos atrás, eu sentei com ele para assistir Blade Runner. E, cara, ele ficou de queixo caído. Meu pai, esse filme foi feito no início dos anos 80. Eu falei, foi. Esse filme foi feito no início dos anos 80. E nada é ruim, cara. Nada. Eu acho maravilhoso. Eu me apaixono imediatamente pelaquela androide de... Esqueci o nome da atriz. Ana agora. de Armas. Não, quem é? Eu tô falando do primeiro. Do antigo. Ali primeiro. vou lhe dizer, o nome dela é Sean Young. Ela é linda. Mas enfim, então a gente botou aqui Blade Runner e Duna, que são coisas que foram chegando assim tão bom quanto que o melhor diretor da atualidade é Denis Villeneuve. Isso aí é indiscutível. Vou até anotar o nome dele aqui anotar o nome dele. É o melhor. Não tem jeito. E agora tem uma para terminar. Estamos chegando, gente, aqui já no final da nossa conversa. Mas assim, é o final da nossa conversa aqui agora. Mas essa conversa pode continuar para sempre aí nos comentários, que nós vamos interagir, vamos continuar interagindo com as pessoas, né? Tudo que vocês colocarem de comentários para continuar a discussão de filmes legais, coisa e tal, que vocês acham que é uma nostalgia positiva, a gente vai continuar essa conversa durante muito tempo. Mas tem uma coisa que é também aquele, como você falou, a gente conversou nisso, nós somos nostálgicos de carteirinha também, né? A gente gosta de umas coisinhas. Sim, eu outro dia reassisti, por exemplo, Comando para Matar e achei o máximo. Mentira. É impossível. Mentira. É impossível. É sério? Você acha Comando para Matar o máximo? Eu tenho aquela veiazinha maldita que é eu sei que é ruim, mas eu gosto, sabe? Cara, com algumas sabe coisas como é que eu consigo assistir? Coisa novidade, eu não tolero isso. Eu acho ruim, achei ruim e acabou. Agora, com nostalgia, só pelaquela sensação Ratatouille de ser teletransportado, sabe? Não, falando dessa sensação. Tolero. Falando dessa sensação. Falando dessa sensação. Falando dessa sensação, se eu não tiver com a mão na boca. Sim. O motivo dessa nostalgia, você acha que é o quê? Por que a nostalgia pega todo mundo? Eu acho que é a zona de conforto da nostalgia. A gente, quando curte, por exemplo, quando eu falei a gente, eu estou literalmente me referindo a mim. Se referindo a si. A mim mesmo. Quando eu vejo esses filmes, Comando para Matar, vamos botar uma coisa aqui bem ruim aqui, Rambo. mas que eu acho... É porque Rambo 1 é legal Rambo até 2, hoje, né? Pronto. Mas Rambo 2 é uma porcaria. E eu assisto e acho massa. Quer ver um filme? Vou fazer uma confissão aqui. De adolescente. A essa altura, depois dos 40 anos. Eu acho uma porcaria, mas eu gosto de assistir. Apenas pela sensação nostálgica. Sabe qual é? Batman 1 com Michael Keaton. Interessante isso. Aí eu vou dizer agora eu vou responder a sua pergunta do porquê essa nostalgia é tão perseguida, no meu caso, né? Não sei se isso se aplica também a mais pessoas. É a zona de conforto. Quando a gente tá aqui adulto, com mais de 40 anos, a gente vive uma vida naturalmente agitada, que se resume a resolver problemas na maior parte dela, sabe? Quando eu vejo esses filmes, eu me teletransporto imediatamente para a sala
daquela casa lá do Pau Miúdo, que é um bairro aqui de Salvador. O bairro japonês de Salvador. Não achem que eu Não. tenho algum problema físico. Não achem que eu tenho algum problema físico. É um bairro daqui de Salvador chamado Pau Miúdo. Mentira, galera, não é o bairro japonês. O cara foi falar isso, ele estragou minha piada. Vai lá. Vai. Em que eu era um moleque de 8 anos de idade e chegava do colégio, pegava meu pacote de bolacha creme crack, um suquinho de maracujá e pegava fita VHS e botava esse filme para assistir, sabe? Uhum. Então eu me teletransporto para um lugar que psicologicamente é muito confortável a sensação, Entendi. saca? E isso é agradável. Quando eu tô assistindo aquele Batman ali, horroroso. Aquele filme é terrível. Não sei se a única coisa que tem de bom naquele filme ali, talvez Kim Basinger. É a coisa mais legal que eu posso tirar daquele filme. Que mesmo assim grita muito. Não gosto de personagem que grita demais. Mas eu vejo aquela porcaria e me sinto super assim, é aconchegante. Bota Eu logo sei uma que é cobertinha assim. Eu sei o que é isso. É uma sensação. Você tá me dizendo então que é assim. Não é exatamente porque as coisas eram melhores, Não, mas sim porque as coisas na nossa elas cabeça de criança, remetem a uma época em que nós éramos mais felizes isso, por sermos por crianças sermos crianças. e não tínhamos tantas preocupações Tudo e era tantas dores confortável. acumuladas em nosso corpo. Não era a gente que resolvia nossos problemas. Os Exato. problemas eram resolvidos pra gente. Então, à sua volta, a gente já tinha comida, a gente tinha a nossa roupa, a gente tinha um filme legal pra assistir, que a gente nem sabe de onde veio, porque lá em casa sempre teve milhares de VHS. Sabe? Não precisava pagar dinheiro pra ir no cinema. Ah, meu Deus, e agora? Como é que assiste esse filme? Não. É só chegar em casa, ó, tem um filme novo aqui no VHS. Opa, deixa eu tomar banho ali e pegar uma merenda Eu pra lembro assistir. exatamente disso. Entende? Eu lembro Essa zona de conforto que eu tô falando, que move a minha nostalgia. Eu já estudei minha própria cabeça. Na e minha percebi que é isso. nostalgia, às vezes eu dou outro sentido para a coisa. Por exemplo, quando eu vou assistir Comando para Matar, eu imagino que é a história de um super soldado, tipo Mas Capitão América. tem que ser. Não, mas tipo Capitão América. Não só um cara treinado. É. Aquele cara ele tem super força. Óbvio, o cara Ele, vira ele um carro parte no braço. uma corrente com a mão, com tapa. Ele quer invadir o lugar para roubar um avião e ele dá um tapa na corrente, uma corrente grossa, assim, ele dá um tapa parte. Velho, Ele a levanta uma primeira, cabine telefônica com a pessoa dentro. a primeira cena do filme Ele é faz o um tronco carregando uma árvore. É. Como é que esse cara Exato. não vai ser um super soldado, pô? Não tem. Não, ele é um super soldado. Então, assim, quando eu encaro aquilo, esse cara é um super soldado, que foi uma outra experiência do governo. Sim, Aquele filme, pra mim, é da Marvel, inclusive. tipo isso. Eu coloco assim, entre o Capitão América sendo congelado e sendo descongelado, surgiram outros super soldados, aquele é um deles. É um deles, sabe? Encaixa É a perfeitamente. história daquele cara ali. Ele tem um soro, e ali ele tem uma hora que cobre um monte de segurança de shopping, Uhum. cobre ele assim, ele faz assim, igual desenho animado. Sim, Levanta, cai todo mundo. cai, por vai. lá. Sabe? Ele levanta um cara por um braço só e fica na beira de um penhasco. E ainda tira onda segurando, dizendo assim, que é o braço mais é o fraco. braço mais fraco. Aquele cara tem super força, sabe? Não é normal. Então, assim, eu encaro. Quando você encara assim, você diz assim: pô, esse filme é massa. Sabe? Esse filme é massa. Sim. Ele podia ser muito bem aquele Bazooka, né? Aquele cara que enfrenta o Isso. Demolidor. Que tem ali, né, na No queda de Demolidor, Murdoch. na queda de Murdoch. Aquele super soldado lá. Deixa eu contar só um parêntese rápido aqui. Já temos que encerrar. Já vamos rapaz, encerrar, é passou. coisa rápida, porque é uma coisa que me marcou muito. Se é importante. Se é importante, então pode falar. Vou falar, porque é uma confissão aqui. Pode, direção? Pode, mas Diretor, me diga. temos mais quanto tempo aí, Quantos direção? 8 minutos. Mais 20 minutos. Contar menos tempo que isso. Que ainda tem coisa para fazer aqui. Uma vez eu tava mostrando a minha esposa A Gata e o Rato. Você lembra dessa série? Claro, com Bruce Willis e Sybil Shepherd. Exatamente. Lindíssimo. Cara, a gente acabou de assistir um filme de Bruce Willis e a gente foi, eu fiz falar assim, eu conheci Bruce Willis nessa série aqui. Aí procurei assim no YouTube, A Gata e o Rato. Tem a série lá toda? Não sei se tem a série, tem alguns episódios e tem a abertura. Então cara, foi muito inocente da minha parte, porque eu não via nem ouvia nada da Gata e o Rato desde a época. Sim. Então eu coloquei assim, A Gata e o Rato, aí tinha assim, A Gata e o Rato. Eu cheguei no primeiro vídeo e cliquei, pá. E quando eu cliquei, era um vídeo, não era só da Gata e o Rato, era a abertura da Gata e o Rato, da Globo, da Terça Nobre. Com aquela vozinha do cara. Assim, Rede Globo apresenta A Gata e o Rato.
Aí entra um sax com a cena de Nova York, Sim. com aquelas músicas meio soul music, meio jazz cantado. Eu me lembro. Tananana. E é tipo um Aquela raiar do batida- sol, assim, né? Aquilo É raiar do foi, sol ou é um foi, pôr foi do um sol? pôr do Não lembro. sol e É um a pôr do noite sol, de né? Nova York se iniciando. Aí você Sim, vê é. aqueles cafés, aqueles carros antigos assim, aqueles carros grandes dos anos 80, Sim, sim. largões, sabe? Dodges. E as pessoas andando pela rua, aquelas calçadas. Aquilo me atingiu de uma forma que eu nunca esperava que acontecesse. Pegou logo uma chupeta e botou na Não, boca. foi pior, cara. Velho, eu senti uma espécie de tristeza e saudade. Uma saudade, na verdade, uma saudade, mas uma saudade O muito nome disso é? nostalgia. Nostalgia. Mas não é uma nostalgia normal. Cara, eu dormi mal naquele dia. Foi mesmo. Aquilo foi uma coisa assim que me levou a uma distância tão grande e eu tive a sensação de dizer assim, cara, eu tô muito velho. Eu tô muito velho, eu tô muito velho. Eu me encolhi na cama e minha esposa veio e fez conchinha em mim pra me proteger. Tadinho Porque dele. eu não conseguia Não, mais não, dormir, chorando. chorando, pensando nos anos Em 80. Bruce Willis, tá ligado? E era só isso que eu queria me conversar. Então vamos para os finalmente? Vamos. Vamos falar sobre uma opinião de cada um dos remakes que gostaríamos que fizessem. Que Já não são- fizeram Não ainda. fizeram ainda e que poderiam ser feitos. O que é que você acha que vale a pena? Que estava lá atrás? Tem um, velho, que eu gostaria muito de ver modernizado, com efeitos bons, assim. Inclusive, eu já até selecionei o meu diretor para refazer esse filme, que seria Guilherme Del Toro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo De estragar. de estragar, porque é um filme infantil, saca? Então, os filmes infantis atualmente têm uma tendência de serem puxados muito para o bobo, saca? E esse filme foi feito numa época em que eram crianças, as crianças eram estimuladas a serem pensantes e mais inteligentes. Uhum. Hoje em dia, eu acho que a Hollywood, principalmente, né, acha que filme para criança é tipo assim, faz qualquer bobagemzinha aí que é criança. Faz um movimento colorido ali para a criança ficar parada. Isso, Assim. e uma dancinha, né? Porque as crianças hoje em dia são todas Tem que tiktokers, dançar, então todo filme tem que ter uma dancinha. Já pensou? Eu vou falar o filme, depois eu falo o personagem, se você imagina ele fazendo uma dancinha, comemorando uma vitória no filme. Eu gostaria muito, com ressalvas do meu medo, de História Sem Fim. Lembra a História Sem Fim? Sim, sim. Aquele... Claro. Eu acho que se eu assistir História Sem Fim, eu sinto a mesma coisa que você nessa abertura da música. Aquele Aquele Drago. Cara, eu tenho medo de remakes de filmes que tem músicas muito marcantes. Porque ou o cara vai usar a mesma, ou ele não vai fazer nenhuma, ou Nada ele vai tão tentar bom, fazer né? uma que não vai chegar perto e aquela vai ser sempre lembrada. Você Essa entende? eu acho Por impossível. exemplo, quer ver um negócio que eles nunca vão conseguir refazer. replicar? A música de Superman, de John Williams. Tanto que o James Gunn não teve coragem, Sim. mandou um cara tocar na guitarra a música do outro. No trailer novo. Num ritmo Numa diferente. outra, mas é a mesma Mas música. é a mesma música. Porque é impossível. Aquela música, ela é parte do personagem, que não vai ser mais separada. Mas Nunca você mais. não gosta que use a mesma música? Não, eu acho difícil. Eu prefiro. Eu acho complicado Eu prefiro que use a mesma. filmes que refazer filmes que tem músicas muito marcantes. Mas se fizer, eu prefiro que use a mesma do que tentar fazer algo Eu também. pior. Porque, é como você diz, não tem como superar essas trilhas. É. Não tem como fazer uma trilha Superman mais marcante que encaixe tão perfeitamente com a glória que o personagem tem que passar contra aquela. Assim como acho também que já falaram, Missão Star Wars. Impossível, né? Missão Impossível. História Sem Fim. História tem fim, Missão Impossível. Não tem como fazer uma Missão Impossível com outra música. É a mesma da Não tem série como de fazer, TV, imagina aquela Star trilha. Wars com outra música. Não tem como. Sabe? Não tem. Não tem como. E eu acho, o meu é esse, é a História Sem Fim. Aí você imagina hoje em dia a Treio, que é aquele personagem principal, consegue passar vencer aquele lobo e faz uma dancinha de TikTok, depois joga de ladinho. Já pensou? Esqueça. Eu não duvido que aconteceria isso hoje. Para salvar, como é o nome da cidade, da coisa? Fantasia. Fantasia. Você tem que fazer uma dancinha. Já pensou? No final, para salvar a fantasia, tem que fazer uma dancinha. Não. E nem a Trail, é um menino que tá lendo o livro. Imagine esse final. Você Faça consegue a acreditar se você fizer a dancinha. Eu me esqueci o nome do menino agora. Não, eu não quero pensar nisso. Já a minha pensou, vida né? já tá difícil. E o seu? Qual é o seu? Cara, eu tenho um filme que eu pensei nele até essa semana. E eu tenho outra
outro apelo a Hollywood que eu vou fazer olhando para aquela câmera. Mas o meu filme Não se preocupe, com certeza todos os diretores de Hollywood estão assistindo esse podcast. Graças a Um Deus. deles vai atender o seu pedido. Graças a Deus. Ó, o filme que eu acho é outro filme infantil da minha infância. Que eu acho que chegou o momento de fazer um remake, mas com um diretor sério, bom. E um remake que fosse para as crianças modernas, que sentem, eu confesso, as crianças de hoje sentem menos medo do que as crianças da nossa época. Com certeza. Então eu acho que a gente poderia fazer, a gente não, né? Eles. Os humanos. É uma proposta a gente já são de- os humanos. A gente, quando eu falo, Proposta para Zulilas Audiovisual Produções? os seres humanos poderiam fazer um remake sério. Não é o remake covarde, é o remake do bem, Sim. de Gremlins. Para ser assustador, sabe? Não mais infantil, então. Não é um infantil para o infantil da agora, sabe? Não é imitando. Porque não é quanto tempo... Você só assistiu tchan. Gremlins na infância ou você muito reassistiu ruim, eu adulto? assisti, é muito ruim É atualmente. muito ruim. É muito, muito ruim. Não é Muito, muito, muito. só ruim. É muito, muito. Muito Muito ruim. ruim. É. Eu não Sabe? consegui, eu fui reassistir depois de adulto, não consegui Não. passar de 15 minutos. Os Gremlins, eles tomam um bar. Eles tomam um bar. Eu não E consegui chegar nem na parte dos Gremlins. Cara, a menina continua servindo a eles. Por quê? Porque ela não abriu a porta, saiu correndo desesperada. Não, ela morria do coração, apareceu uma criatura. Ela daí tá ali, agora. não, aquela namoradinha dele, ela fica lá Ah, sim. do principal, sabe? Servindo os Grêmios, eles nem estão pagando, sabe? Esse não é o pior dos É. problemas. Eles Eles nem são tão- porque ela monstros. dissesse assim, eles são monstros, mas eles estão pagando, vamos dizer assim. Ah, então não tem Tudo problema bem, ser eles monstro. são Eu sou monstros. estão capitalista, pagando. e porra, o ela problema é o dinheiro. continua servindo bebida aos Grêmios. É muito idiota. É bem Sabe? bobo, bem bobo. Então não dá. Mas eu acho que poderia, porque o Grêmio ele tem um quê assustador Total. por trás, sabe? Sim. Você tem um bichinho de estimação que tem, ele é maravilhoso, Uhum. mas se você seguir as regras, É. se você vacilar com essas regras, Ele vira um monstro você bizarro. destrói a sua cidade. E não é se destrói a cidade com um monstro gigante, é com pequenos demônios que entram na casa das pessoas, Sim. sabe? E outra coisa, aqueles demônios, toda vez que eles encontram água, eles pioram a situação, porque Uhum. eles se multiplicam. Tem um filme que tem exatamente, talvez, o tom que você... Exatamente, talvez, é ótimo. Ou é exatamente ou talvez. É. Mas eu acho que é exatamente. Eu acho que é exatamente. O tom que você tá falando, que é aquele Super 8. Lembra aquele filme Super 8? Que tem uns menininhos que estão fazendo um Sim, esse filme, filme é muito bom. e aí Mas descarrilha um trem. o tom, né? O tom, O tom. que é um entendi. filme infantil, aquele é um filme infantil, É um novo ET, mas só não é um que filme mais agressivo. bobo. É, não é um filme bobo. Mas é infantil. É. Com protagonistas ali, aquela turminha de Pronto, bicicleta. aquele é um bom tom. Não é um tom? É um bom tom. Caberia um Gremlins naquela pegada ali. Sim. Agora, o meu apelo aos diretores de cinema, olhando para aquela câmera, é: apaguem os arquivos finais da última temporada de Game of Thrones e aproveite que tá todo mundo vivo e refaçam essa merda. Mas é fazer o final ou tudo? Só a última temporada. Só... Só a última porque tudo é muito bom. O final da penúltima é já fraquinho, já vai, mas assim, ainda dá para consertar na última. É. Ou transforma a última em duas. Sim. Faz só uma temporada, que é a noite. Uma temporada é só a noite mais escura. Uhum. Aí depois do final da temporada que destruiu o Senhor da Noite, é? Senhor da Noite. Aí tem a última, que é como os reinos se reajustam. Entendeu? E aí termina. Só isso. Eu sei que é impossível, mas eu É um gosto de desejo. pensar que um dia, em uma realidade alternativa, Se você Game of achasse uma Thrones terminou lâmpada bem. mágica, um dos era seus um pedidos. o principal. O principal. O Eu nem primeiro. queria Ó. ficar rico. Conserta, peça aos gênios. Se fosse um só, conserta o final de Game of Thrones. Pra mim, por favor. É um Obrigado. pedido justo. E assim estamos chegando ao Estamos fim de encerrando mais o um programa episódio. da nostalgia. Qual a sua nostalgia? O que é que faz você ser teleportado para a sua fase de criança? O que é que você acha que ainda é bom até hoje e o que realmente ficou para trás, mas ainda assim você gosta? Comenta aí e segue a gente, né? Se inscreve no Se canal. inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, porque o YouTube só vai lhe avisar quando tiverem novos conteúdos aqui no canal e você colocar o sininho lá ativado para receber todas as notificações. Siga também a nossa página no Instagram, porque lá você vai ser informado, caso você não seja informado pelo próprio YouTube. A gente vai estar colocando lá sempre as novidades, vamos ter alguns cortezinhos também dos melhores momentos de cada episódio. E é isso, fique com a gente para sempre, nos amem, que nós amaremos vocês de Abre volta. aqui na câmera do meio para gente se despedir, todo mundo junto.
Valeu, meu galera. povo. Até a próxima história.